E aí pessoal, bem-vindo com vocês de novo aqui mais uma vez no meu canal. Hoje nós estamos falando muito sobre tecnologias e histórias ao redor do mundo. E se você gosta de histórias de espionagem, principalmente envolvendo o mundo hacker e aí hacktivismo, como hackers invadem outros hackers, o que é hacker white, o que é hacker black, cracker, essas coisas, esse é o canal para você. Nós estamos hoje conversando um pouquinho com as pessoas sobre um nome chamado Kevin David Mitnick. Você já ouviu falar? Se você já não ouviu, fica até o final desse vídeo, já curte, compartilha e comenta o que você sabe sobre ele. Porque hoje eu vou te contar uma história muito bacana da vida dele. Kevin David Mitnick é um americano, ele nasceu em 1963, foi criado ali por uma mãe garçonete, o pai não se tem muita história das biografias dele, né? Mas ele era um gênio da computação, e por isso um gênio da computação, ele se tornou uma pessoa que gostaria que os outros soubessem tudo que são informações ocultas, que nada ficasse escondido, que tudo viesse à tona. Entre eles, informações do governo. Então, na sua adolescência, ele passou a fazer hacktivismo. Ele hackeava sistemas, ele quebrava senhas, ele fazia suas outras coisas na rede para que pudesse assim, ganhar fama e notoriedade. Tanto que ele foi preso algumas vezes, né? E uma das suas condicionais, ele fugiu. E aí começou a praticar uma série de crimes graves. Baseado no seu teor, na sua tendência de querer que nada ficasse oculto, ele começou a invadir sistemas descontrolado, a fazer amizade com pessoas, mas o seu principal ato de hacktivismo era a engenharia social. Kevin Mitnick, ele sabia como conversar com uma pessoa e obter informações excelentes sobre ela. Enquanto estava foragido da justiça, principalmente do FBI, por ter sido um dos maiores hackers de invasões governamentais, ele descobriu algumas coisas muito interessantes. Ele começou a descobrir um sistema chamado SAS. Esse sistema era implementado em toda a telefonia da Carolina do Norte. Nessa questão, tudo que acontecia, todas as comunicações de governo, FBI, todas as outras, passava por esse sistema SAS. E ele descobriu isso através de um informante. Com a sua engenharia social, que ele era muito hábil na conversa, que ele conseguia informações conversando com outras pessoas, ele conseguiu uma pessoa, um informante, que disse para ele o número de série do equipamento que estava sendo usado, que foi projetado, em que a empresa havia falido, mas que o protótipo ainda estava em uso. Com isso, ele ligou para a companhia de telefonia, passando-se por um gerente que teria uma reunião muito importante, pedindo o número de série do equipamento e como ele funcionava. Depois disso, com o número de série em mãos, ele descobriu quem foi o fabricante e o nome da pessoa que projetou o equipamento. Com essa projeção, com esses documentos, ele conseguiu achar a pessoa que projetou. Ele fazendo uma ligação para essa pessoa, ele conseguiu dados de diagramas elétricos, comunicações, informações essenciais que são para conectar a como o hardware funcionava. Ele fez uma simulação do próprio hardware em volta e conseguiu recriar a própria caixa novamente usada como SAS, onde passavam-se todas as comunicações da polícia, FBI e governo. Então ele conseguia se antecipar antes de tudo acontecesse. Ele conseguia ler e-mails do FBI e muitas outras coisas por meio de engenharia social. Ele se passava por algumas pessoas que ele não era e conseguia todas essas informações. Até que um belo dia, em 1964, nasceu Tsutomu Shimomura, um japonês que nasceu em Nagoya e foi um residente nos Estados Unidos. Ele, já formado, muito inteligente, foi trabalhar na Sun Microsystem como engenheiro de sistemas, atendendo físicas e computações, que na época era uma inovação. E ainda é uma inovação a parte da física e da computação para todos nós, na verdade. E em isso, Tsutomu Shimomura criou um vírus para que ele pudesse ter a cura desse vírus do computador. Só que esse vírus era uma coisa oculta, ninguém sabia disso, porque o contrato que ele tinha na Sun Microsystem era para criar um sistema de proteção anti-hacker. E ele precisava criar um vírus para ele poder testar o sistema dele, só que o vírus estava bem oculto. Então a Sun Microsystem, o governo, não sabia. Tsutomu Shimomura trabalhava para o governo também. E no Natal de 1994, Kevin Mitnick, nada mais nada menos, rouba informações de Tsutomu Shimomura, principalmente desse vírus, porque ele descobre que Tsutomu Shimomura é uma das pessoas que tem informações secretas que trabalham para o governo. Nisso, começa-se uma briga. Tsutomu Shimomura sente um ataque pessoal do que aconteceu contra ele. Por também conhecer muito bem a parte de hacktivismo, de atividades black e white, ele conseguiu fazer com que levasse para o lado pessoal. Essa busca levou os dois a uma guerra intensa entre comunicações. No filme e no livro, que é a biografia do que Tsutomu Shimomura conta como a prisão de Kevin David Mitnick, chamado Takedown,
e se você quiser ver o vídeo, é um ótimo filme, você vai entender que Tsutomu Shimomura começou a rastrear como que Kevin David Mitnick fazia as suas configurações, né? Como que ele trabalhava, como que ele agia, como que ele funcionava, como era a mente dele, e começou a rastrear ele, porque naquela época usava-se modems de telefonia para que você pudesse conectar nas redes de internet. E o que Tsutomu fez, ele foi rastreando as pegadas digitais. E no meio tempo, Kevin David Mitnick começava a provocar Tsutomu, fazendo ligações para ele, conversando com ele, mandando mensagens, irritando o próprio Tsutomu. Até que num belo dia, Tsutomu Shimomura, ele descobre uma triangulação de celulares, de fonte de celulares de modem, e ele começa a identificar que o sinal está muito forte na Carolina do Norte, por meio de pegadas digitais que Kevin foi deixando ao longo do caminho. Isso mostra para nós que é possível encontrar sim umas pessoas que estão nos hackeando ou fazendo qualquer coisa do tipo, mas que hoje em dia está muito mais complexo, tá? Então, Tsutomu Shimomura, em 1995, junto com o FBI, conseguiu prender Kevin David Mitnick. E assim ele foi preso. Ele faleceu em 2023, vítima de um câncer no pâncreas, Kevin David Mitnick. Tsutomu até hoje é aposentado, mas ajuda em bastante coisas no governo americano ainda, com seu conhecimento sobre computadores e segurança digital, tem estado muito ativo na sua vida, né? Isso nos deixa uma grande conclusão interessante. O quanto que a engenharia social tem afetado a nossa vida. Por exemplo, assim, o quanto se alguém perguntar para você aonde você mora, você já sai falando onde você mora? Normalmente você fala o estado que você mora. Ah, onde você mora? Ah, eu moro em São Paulo. Tem São Paulo cidade, tem São Paulo estado. Ah, eu moro em Mato Grosso, tem Mato Grosso Estado, mas aonde? Entendeu? Então a resposta é mais ampla que a gente passa, né? É diferente de algumas pessoas que falam, não, sabe fulano que mora ali e tal, mora ali pertinho dele. Isso já dá informações de engenharia social para as pessoas, né? Já agrega informações para que as pessoas comecem a ter informações de você. É claro que a gente não vai omitir informações de ninguém que a gente precisa omitir, que não vamos criar uma paranoia por esse motivo, mas imagine que você comece a ser uma pessoa que fale de mais informações e de repente as informações são dados bancários que você tem. Você já fala o banco, você já fala, tipo, aonde que é o banco, e tudo isso a pessoa já começa a entender quem é você, de onde você tem conta, como que você movimenta e assim por diante, né? Tudo isso por meio de uma engenharia social. Se você quer saber um pouquinho mais sobre engenharia social, comenta aqui para mim que eu trago um link específico para vocês aqui sobre engenharia social. Gostou dessa história? Curte, compartilha, comenta e se inscreva aqui no canal para dar aquele engajamento com a gente. Valeu!